Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para apresentar outra ilustração, porém agora será um pouco diferente. Eu estarei usando a caneta 0.5 da Unipin e estarei usando esse papel também A2. Ele normalmente é bem grande, então provavelmente vai demorar. E estou usando um lápis para fazer o esboço, um lápis HB. Bom, eu vou falar um pouco da filosofia de vida que eu levo no meu dia a dia. E será sobre o veganismo. Então, não sei se vocês perceberam, mas nos últimos anos o movimento tem crescido bastante em todo o mundo. E aqui no Brasil a história não é diferente. Uma grande quantidade de pessoas tem abolido a utilização de produtos de origem animal e se tornando veganas ou vegetarianas. Mas, afinal de contas, o que é um vegano ou um vegetariano? Bom, primeiro eu irei explicar o que significa a palavra vegano. O termo vegano foi criado em 1944 por um pequeno grupo de vegetarianos que se separaram da sociedade vegetariana, na Inglaterra, para formar a Sociedade Vegana. Eles escolheram não consumir laticínio, ovos ou qualquer outro produto de origem animal, além de se abster-se da carne, assim como os vegetarianos. O termo vegano foi escolhido e combinado com algumas letras da palavra vegetariano, em inglês, mas com o tempo, ser vegano se tornou um modo de vida que tenta excluir todas as formas de exploração e crueldade animal, seja de alimentos, roupas, cosméticos, calçados ou qualquer outra forma de consumo. Isso define um indivíduo vegano. Qual é a diferença entre o veganismo e o vegetarianismo? Há muitas pessoas que confundem o termo e acredito que o veganismo é uma dieta. Ele é um movimento de libertação animal. A dieta seguida pelos veganos é o vegetarianismo estrito, que também é seguida por outras pessoas que não são veganas. Pode parecer confuso no começo, mas na verdade é bem fácil de entender. Vou explicar. Há 5 termos. Os ovo-lacto-vegetarianos. Eles não consomem carne, nem peixe, nada. Apenas ovo e seus derivados, leite e seus derivados. Como o nome fala, ovo-lacto-vegetarianos. Há também os lacto-vegetarianos. Eles não consomem carne nenhum animal, porém, eles consomem leite e seus derivados. Eles não consomem os ovos e os seus derivados. Há também o ovo-vegetariano. Ele não consome nenhum tipo de animal, nada de carne, nem o leite e seus derivados. Porém, ele consome o ovo. Há também os vegetarianos estritos. Eles não consomem nada de origem animal e também não consomem ovos e leite e os seus derivados. Os veganos, eles não consomem nenhum tipo de animal relacionado à alimentação, nem nada de carne, leite e os seus derivados e os ovos, mas também eles transcendem a alimentação e partem para o vestuário, cosméticos e o entretenimento, como o circo, que contém às vezes animais, cavalgadas ou esses tipos de entretenimento.
Por mais que a palavra estrito seja deixada de lado em muitos casos, ela é necessária para diferenciar os vegetarianos dos ovo-lacto-vegetarianos, lacto-vegetarianos ou ovo-vegetarianos. Esses 3 grupos não consomem carne, mas ainda assim consomem produtos que contribuem para a exploração dos animais. Ressaltando o que disse anteriormente, todo vegano é vegetariano estrito, porém, nem todo vegetariano estrito é vegano. Isso acontece porque há pessoas que não consomem nada de origem animal na alimentação, mas acabam consumindo couro, lã, seda, ou vão ao circo com animais ou outros eventos de exploração, incluindo rodeios zoológicos e parques. Mas nem peixe. Se você é vegano ou vegetariano, certamente já ouviu a pergunta nem peixe? E a resposta é bem clara. A dieta vegetariana exclui a carne dos peixes e de outros frutos do mar de seu cardápio. E por quê? Porque todos os animais possuem sistema nervoso central e senciência, a capacidade de sofrer e sentir dor. Por mais que eles não emitam sons fora da água, eles sentem dor ao serem pescados ou cortados ainda vivos. Ao serem retirados da água, morrem em um doloroso processo de asfixia. E por que não consumir ovos e leite? Há quem diga que o leite e os ovos não são um problema, pois eles são criados sem a necessidade de maltratar um animal, o que claramente acontece com a carne, na indústria da carne. Porém, existe uma série de exploração na indústria de leite e de ovos, porque a grande maioria não leva em consideração quando fala sobre esse tema. O leite, como toda a espécie de mamífero, para que a vaca leiteira produza leite, é preciso que ela seja mãe. Ela precisa ter um bezerro. Na indústria, as vacas são emprenhadas com inseminação artificial e depois do parto têm os seus filhotes e mesmo assim são levadas embora quando nascidos. Geralmente as fêmeas são encaminhadas para o mesmo processo da mãe, conduzindo o mesmo ciclo, e os machos são mortos ainda enquanto bezerros. Os ovos. As galinhas botam seus ovos em um processo natural, certo? Sim, mas isso não significa que elas não sejam exploradas. Assim que nascem, as galinhas são debicadas, ou seja, têm os bicos arrancados. Existe até uma máquina para que esse processo seja mais rápido. E geralmente é sem anestesia. E isso é feito para que elas não furem umas às outras ao serem submetidas à situação de muito estresse, porque isso acontece muito. Elas normalmente ficam amontoadas ali em gaiolas de até com 8 galinhas no mesmo espaço com um pouco mais de 0,2 metros quadrados. E quando se torna vegano, o que mais deixa de lado? Você já viu que veganos não comem carne de nenhum tipo, derivados ou qualquer outro produto animal, certo? Incluindo também corantes criados com o esmagamento de insetos, como o cochonilha. E também não usam couro, lã ou qualquer outro tipo de pele. E eu posso dizer alguma lista com diversas atividades que são deixadas de lado quando você vira vegano. Não tem como mais ir em circo com animais, pois você estará
ajudando com a exploração animal e também a zoológicos e parques com animais ou caça, consumo de produtos testados em animais, touradas, rodeios, vaquejadas e afins, exploração ou abandono de animais domésticos. Mas por que motivo é melhor ser vegano ou vegetariano? Bom, como eu disse antes, a Sociedade Vegana da Inglaterra define um vegano como uma pessoa que busca excluir, na medida do possível e do praticável, toda forma de exploração e crueldade contra os animais, certo? Seja na alimentação, vestuário ou qualquer outra finalidade. Dessa forma, o vegano tem a dieta baseada em vegetais, leguminosas, frutas e oleaginosas, lembrando que livre de todos os alimentos de origem animal, como carne, laticínios, ovos, pólen, própolis, cera e mel, bem como produtos como couro ou qualquer outro produto testado em animais. Isso é bem importante também. Muitas indústrias realizam esta finalidade aplicando medicamentos, cosméticos ou ação de substâncias químicas em geral, e geralmente os experimentos são realizados sem anestésicos. A dúvida sobre tudo isso que comentei está também em relação à questão ética. Que direito temos nós de utilizar os animais como objeto, causando-lhes sofrimento, medo e dor? O vegano acredita que todas as criaturas que são capazes de sentir dor, prazer, medo ou entre outros sentimentos, assim como nós, têm o direito à vida e à liberdade. Portanto, eles se opõem à morte de um ser consciente, tendo direito simplesmente para consumir sua carne, beber seu leite ou vestir a sua pele. Especialmente porque existem várias alternativas disponíveis, principalmente hoje em dia que está bem na alta esse estilo de vida. Dessa forma, eles também se opõem ao estresse psicológico e físico que os animais podem suportar como resultado das práticas agrícolas modernas, e contra o uso de gaiolas, a moagem de pintinhos machos vivos pela indústria de ovos e o confinamento animal para a produção de ovos, carne e leite, entre outras práticas exploratórias que existem. Embora exista muita comida vegana e vegetariana que pode não fazer bem à saúde, uma dieta à base de plantas, como é no caso do vegano e o vegetariano estrito, pode reduzir o risco de doença cardíaca. O consumo exagerado de produtos de origem animal pode gerar problemas de saúde e uma alimentação menos nutritiva, causando doenças cardíacas e diabetes tipo 2, elevando o colesterol e ainda podendo aumentar o risco de câncer. A aplicação de alimentos de origem animal tem um papel importante também para o surgimento de novas doenças, pois os animais são submetidos à mesclagem de materiais genéticos que podem ser possível a transmissão para humanos. Temos várias doenças que foram causadas pelo consumo de alimentos de origem animal. Posso citar a chamada a vaca louca. Essa doença gravíssima provoca a morte progressiva das células nervosas cerebrais de maneira muito rápida, podendo levar à morte dentro de 3 meses. E também a gripe aviária,
que é uma doença das aves, que pode ser capaz de espalhar por todo o mundo e é capaz de infectar quase todas as espécies de aves, incluindo também gatos. A capacidade desse vírus de afetar diretamente seres humanos também foi documentada, causando formas agudas de gripe que em muitos casos levaram à morte. O maior problema está em se continuar existindo mais o consumo. No entanto, vai haver assim um ciclo, criando mais sistema de criação e mais animais aglomerados, havendo assim mais possibilidade de ocorrer esse tipo de evento na população. E o meio ambiente? O que esse estilo de vida pode ajudar no meio ambiente? Bom, nossos hábitos alimentares e estilo de vida que a maioria da população tem hoje em dia, que é um dos maiores problemas e mais urgentes do planeta. No entanto, a produção de carne é responsável pelas emissões de gases poluentes, acelerando o aquecimento global e levando perdas de terras em grande escala e de espécies de animais e plantas, assim como está acontecendo lá na Amazônia. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, o setor de produção animal é um dos 3 maiores responsáveis pelos sérios problemas ambientais em escala global. E um relatório feito pela ONU também mostrou que ter um estilo de vida baseado em demandas por produtos de origem animal requer mais recursos e causa maiores emissões de gases de efeito estufa. Além disso, a agricultura animal tende a ter um processo intensivo do uso da água. São necessários, por exemplo, 1.700 a 19.550 litros de água para produzir apenas 0,5 quilos de carne bovina. Isso é muita coisa. E é caro ser vegano? Não, isso é outro mito que pode ser facilmente derrubado. Apesar de existir muitos estabelecimentos veganos que têm alimentação cara, a dieta vegetariana pode ser muito barata. Comprando vegetais e preparando os próprios alimentos, torna-se bem acessível ser vegano, podendo até mesmo ser mais barato do que se alimentar comendo de carne e derivado, pois a sociedade criou um jeito de viver comprando muitas coisas, e a gente esquece dos alimentos necessários para viver, que você pode comprar em uma feira. Tem diversas frutas e diversos legumes diferentes, e isso é uma alimentação vegana. Embora os animais hoje em dia são apenas considerados como números, mesmo sendo indivíduos capazes de pensar, sentir e querer aproveitar as suas vidas, nesta ilustração eu irei representar apenas alguns animais de muitos que são afetados, para que eu possa conscientizar as pessoas sobre esta terrível realidade, para escolher formas de alimentação mais compassiva, como o vegetarianismo ou o veganismo. A vaca que estarei fazendo nessa ilustração representa o grande impacto da carne bovina no Brasil, havendo mais gado do que nós mesmos neste país, causando 80% das emissões de gases de efeito estufa
no Brasil vindo da pecuária, simbolizando todas as vacas, bois e bezerros que vivem em confinamento em um estado precário, amontoadas entre outros animais, nunca podendo pisar na grama. O porco simboliza todo o sofrimento deles, de sua espécie, em indústrias que os confinam em galpões apertados onde nunca irão ver a luz do sol ou respirar um ar fresco, onde são engravidadas à força durante sua vida e passam a maior parte do tempo em pequenas gaiolas, nem podendo se mexer e nem podendo alimentar os seus filhotes. O cordeiro, que como os outros animais vivem em fazendas imundas, submetidas a mutilações cruéis e abatidos de modo desumano. Mesmo assim, são extremamente carinhosos e formam um laço muito forte com os bebês. Porém, este vínculo é quebrado nas fazendas industriais. São arrancados de suas mães em poucos dias de seu nascimento. O peixe representa a importância de todas as espécies de animais marinhos, pois eles são, como todos os outros animais, muito inteligentes e também sentem dor, principalmente há vários deles que estão em extinção, pela pesca comercial que também devasta os ecossistemas marinhos. O papagaio irá representar todos os animais silvestres que são mantidos em cativeiro, sofrendo com maus tratos, violência física e psicológica. E muitos humanos esquecem que, afastados do seu ambiente natural, perdem a sua função ecológica, como a dispersão de sementes e o equilíbrio da cadeia alimentar. E a mulher, em uma pose de meditação entre os animais segurando o planeta Terra, representa todos nós, todos os seres humanos que devem ter a consciência do que estamos fazendo com o nosso planeta e com os animais, que temos que ter a clareza mental de nossas atitudes e hábitos que afetam milhares de seres a todo instante, entrando mais em unicidade e com a humanidade. O que quero dizer com essa ilustração em si é que precisamos nos integrar e dar atenção ao nosso planeta e a todos que os habitam para vivermos em condições necessárias para a existência da humanidade. Embora pareça algo grandioso, com a ajuda de todos, em pequenos e simples gestos de atitude no dia a dia, podemos gerar uma grande mudança no mundo. E é isso, pessoal. Eu acabei demorando 24 horas para fazer este desenho, mas valeu muito a pena. Eu amei o resultado e adorei estar participando desse edital, apresentando a técnica de desenho que eu uso e o estilo de vida que sigo. Muito obrigada!